Se tudo der certo, esse vai ser o último ano morando aqui no Brasil e nesse vídeo eu vou contar exatamente para vocês qual é o meu plano para poder sair do país, sem visto de trabalho, sem intercâmbio caro e sem ter nada garantido ainda. Pode dar muito certo, pode dar muito errado, mas fato é que eu vou compartilhar com vocês todos os detalhes dessa ideia que eu tive. Então vamos lá. Primeiro eu vou falar pra vocês das opções que eu tenho. Eu tô aqui tomando meu cafezinho agora de manhã, vou aproveitar e vou contar pra vocês. A primeira regra básica para brasileiros irem para a Europa é a seguinte: você pode ficar 90 dias dentro de 180. O que significa isso? Você tem 180 dias, da qual 90 você pode ficar dentro do espaço Schengen, que inclui alguns países da União Europeia, né? Não pode passar disso. Se passar disso, você precisa de um visto. Só que muitas pessoas acham que passando 180 dias, isso zera automaticamente. Só que não é bem assim, a regra é um pouco mais complicada. Tem uns aplicativos que ajudam, né, você tá controlando isso aí pra você meio que recuperar, porque ele não zera automaticamente, você vai recuperando esses dias de volta, né? Então, tem que ter muito cuidado com isso. Se você for ficar mais de 90 dias, se for, né, esperar passar esses 180, é bom você tomar cuidado, pesquisar bem. Eu posso fazer um vídeo falando só sobre isso, se vocês quiserem, deixem aqui nos comentários, tá? Hoje eu vou dar uma introduzida nas opções que eu tenho e essa é uma. Ir pra Europa com o visto de turista, que na verdade não precisa de visto, né? É esses 90 dias. A segunda opção seria contratar uma agência de intercâmbio. Porém, todavia, entretanto, pra mim não vale a pena. Por dois motivos. Primeiro, é extremamente caro. Eu fiz uma cotação para ir para o Reino Unido, só que o valor assim é absurdo. Não tem como eu conseguir esse dinheiro. Assim, eu teria que esperar mais uns 2 anos para conseguir viajar e eu não quero estar esperando todo esse tempo. O segundo motivo é que não tem para Holanda. Eu não achei nenhuma agência de intercâmbio que mande as pessoas para Holanda, sabe? Ou que tenha algum visto que eu possa usar na Holanda também. E a Holanda é o país que eu quero chegar por primeiro. Então, por esse motivo, eu não quero, tá? Fazer com uma agência de viagem. A minha terceira opção é a cidadania italiana, que já tá na metade do caminho, então eu imagino que até o final do ano ela já vai estar ok, o meu passaporte italiano já vai estar pronto, aí com isso eu posso morar tranquilamente lá. A princípio, eu estou indo sem a cidadania estar pronta, ela tá na metade do caminho, só que não tem como eu comprovar que eu tô fazendo documento e também lá na Holanda não vai fazer diferença porque a cidadania é italiana. E ainda temos uma quarta opção, também não tem pra Holanda, mas tem pra França, Alemanha, Austrália e agora eu não me lembro se é a Nova Zelândia, acho que a Nova Zelândia tem também, que é o Holiday Visa. É um visto relativamente fácil de conseguir, ele dura por 1 ano, é um visto para você tirar um ano sabático, então você pode usar ele para estudar e trabalhar no país que você está indo. Única coisa que pede é que você comprove dinheiro, né? Que você tem dinheiro para se manter nos primeiros meses. Para nós brasileiros, a gente tem que fazer uns exames de saúde específicos, né? Para umas doenças específicas que os países querem evitar. E a gente tem que fazer o exame de proficiência em inglês, né? Que pode ser o TOEFL, IELTS, alguns desses, né? É um visto, em teoria, fácil, porém, para brasileiros, essas vagas para esse tipo de visto são limitadas. Então, para a Austrália, por exemplo, são 500 vagas, para a Nova Zelândia são 300, ou eu estou trocando agora, enfim, é um número limitado. Para quem é cidadão europeu, o número é ilimitado. Então, digamos que eu fosse aplicar para esse visto agora, o dia que vai liberar as vagas, se eu não me engano, é dia 1º de julho. Então, no dia 1º de julho, no horário lá da Austrália, eu teria que já estar no site tentando aplicar para não perder essa vaga. O pessoal diz que é bem difícil, né? Mas a partir do momento que eu tivesse cidadania italiana, aí eu poderia aplicar, né, sem ter problema nenhum e não ia precisar fazer o exame de proficiência em inglês também. O exame de saúde ainda precisaria fazer, porque nos últimos 3 anos eu estive morando no Brasil, mas para o brasileiro a única coisa chata é que tem isso aí, que o número de vagas para esse visto é ilimitado. Ou melhor, é limitado. Inclusive, esse é um outro visto que eu posso me aprofundar mais nos detalhes se vocês quiserem saber, tá? Porque é um visto que eu tô pesquisando também, porque eu até pensei em ir para a Austrália, né, daqui a um tempo. Só que tem mais uma regra para esse visto. Você pode aplicar para ele até 30 anos, inclusive. O que isso significa? Então, até mais ou menos uma semana antes, se eu não me engano, de você completar 31, você pode aplicar para esse visto. Mas a partir do momento que você tiver 31 anos de idade, você já não pode mais aplicar para esse visto. Então, se você tem menos de 30, aproveita, faz o visto, porque esse é muito tranquilo de fazer. E depois você vai lá pro país, você estuda, você trabalha e ainda pode renovar o visto para mais 2 anos, tá? Então, vamos lá. Explicada essa parte das opções que eu tenho, vamos seguir pro caminho que eu escolhi. Como eu falei, eu vou pegar essa parte, né, essa brecha dos turistas ali para 90 dias e vou ir para lá.
né? Contando que a minha cidadania, o meu passaporte italiano não estejam prontos até o dia do meu embarque aqui do Brasil para Amsterdã, eu vou ter que começar a calcular esses dias para poder ficar no espaço Schengen, certo? Então é o seguinte, eu vou baixar o aplicativo da calculadora para conseguir controlar, vou usar o Worldpackers para arrumar uma estadia, né, um trabalho temporário lá na Europa, para ter um lugar para morar, para não precisar pagar aluguel, enfim. Enquanto eu já vou dando uma analisada onde é que eu quero morar, certo? Se dentro desses 90 dias que eu estiver por ali dentro desse espaço, meus documentos não ficarem prontos ainda, né? Isso a gente tá trabalhando nos piores cenários, né? Do meu documento não ficar pronto ainda. Se não estiver pronto, o que eu vou fazer? Eu tenho que sair desse espaço Schengen, né? Para esperar terminar os 180 dias, depois recuperar esses dias de novo. E tem vários países da qual eu posso ir como brasileira sem ter visto, ainda com essa regra de poder ficar até 30 dias, mas daí não tem nada a ver com o espaço Schengen, sim uma regra do país mesmo, né? Por exemplo, no Reino Unido, brasileiro pode ficar até 6 meses sem visto. Isso se conseguir comprovar que vai ter uma renda, né, que vai conseguir se manter sem trabalhar lá. Isso é muito importante. E se você falar que você vai ficar 6 meses lá, eles vão pedir, tá, mas o dinheiro para você comprovar que vai conseguir se manter aqui sem trabalhar, que você não vai ficar ilegal aqui. Então tem que pensar nisso. Mas então, assim, no Reino Unido eu posso ficar até 6 meses. E depois tem vários outros países que eu posso ficar 30, 90 dias, né, sem precisar de visto também. Que são, até eu anotei aqui, então é o Reino Unido, como eu já falei, a Albânia, a Irlanda, o Chipre, a Croácia, então são várias opções que eu tenho para ir passeando ali. E as passagens de avião, a partir do momento que você compra ali na Europa, já são mais baratas, né? Então esse é o caminho que eu vou seguir caso os documentos não estejam prontos. Agora a parte financeira da minha ida para lá. Bom, eu vou vender as minhas coisas aqui em casa, não são muitas, né, mas o que eu tenho aqui eu vou vender. Os meus gatos vão ficar com os meus pais, eles moram na cidade de Maravilha, aqui em Santa Catarina, fica no extremo oeste catarinense. Vou deixar eles lá, então, em julho eu vou levar meus gatos pra lá. Vou usar o meu FGTS, o dinheiro do meu acerto e seguro-desemprego para conseguir me manter nesse meio tempo, certo? Vou ter que comprar seguro viagem, né, para 3 meses. Então, que é o máximo, né, que eles vendem, até onde eu sei, um seguro viagem de 3 meses para não ficar um valor absurdo, até porque eu não quero comprar além do que eu precisar. Então, a princípio, eu vou comprar para 3 meses. Se não sair documentação nenhuma, eu vou lá e renovo, né? Renovo não, na verdade eu tenho que comprar outro seguro, né, para mais 3 meses, até eu ter a minha documentação e poder fazer um seguro-saúde, né, no país que eu for morar. Vou usar, né, esse dinheiro do acerto e tal para isso e vou levar euros o suficiente para poder comprovar que, tipo, por 3 meses ali eu vou ficar de boa, entendeu? Aí o que vai acontecer? Quando você tá indo como turista, você precisa ter uma passagem comprovando que você vai sair do país. Então vamos lá de novo. Se minha documentação não ficar pronta, vai chegar o dia do meu embarque aqui no Brasil, eu vou precisar ter uma passagem indo para um outro lugar. Eu não preciso necessariamente ter que voltar para o meu país. Então eu vou comprar uma passagem para um desses outros países que eu posso ir, né? Vou contar ali uns dias, não vou contar exatamente 90 dias, porque é muito perigoso, até porque se eu precisar voltar para Itália para fazer o meu passaporte, eu preciso ter essa brecha para poder entrar no país, certo? Então eu vou pegar daí, por exemplo, uns 2 meses para ficar na Holanda, e daí depois eu pego uma passagem de saída da Holanda para ir para um outro país, que poderia ser, por exemplo, a Albânia, da qual eu já recebi um convite na Worldpackers para trabalhar numa pousada lá. Só que na plataforma ainda não tem liberado as datas para os meses que em teoria eu quero ir para lá, né? Então eu teria que esperar. Mas daí eu já poderia comprar aqui no Brasil uma passagem saindo de Amsterdã para Albânia. Aí eu vou chegar lá na imigração, aí eles vão perguntar, quanto tempo você vai ficar aqui? Eu vou ficar 2 meses. Depois você vai para onde? Depois eu vou ir para Albânia. A partir daí eles já não se interessam mais. Então é isso que eu vou fazer, né, para conseguir entrar lá sem problema algum, porque se eu não tiver uma passagem saindo do país, pode ser que eles não me deixem entrar, pode ser que eles exijam visto, pode ser que eu tenha que pagar uma multa, muita coisa pode acontecer. Outra coisa, que é um esquema, assim, que eu fazia nas outras vezes sem perceber, mas depois eu vi que várias pessoas fazem propositalmente, é comprar passagem de avião com escala. Porque quando você faz uma escala no meio do caminho, principalmente para a Europa, vai contar o país que você entrou primeiro, né? E daí eles não vão estar muito interessados para onde você vai. Então, assim, eles vão fazer poucas perguntas para mim. Na verdade, sempre fizeram poucas perguntas, né? Por exemplo, quando eu fui a primeira vez para a Europa, a escala, antes de ir para Paris, foi em Barajas. Então, lá em Barajas, eles só me pediram quanto tempo eu ia ficar, que na verdade eu já sabia, porque eu peguei e entreguei já a minha passagem de volta.
E foi isso, sabe? Não me pediram mais nada. E o que eu ia fazer? Aí eu falei que era só passeio. Então, a segunda vez também, na verdade, que eu ia ficar quase 3 meses, deu uns 76 dias por aí, pediram menos coisa ainda, sabe? Porque eu já entregava a passagem de volta, né, pra casa, ao mesmo tempo que eu entregava o passaporte, e eu tava fazendo a escala, tipo, nem ia ficar no país do fiscal, ia ir pra um outro país. Então, eles acabam meio que dando uma amenizada na imigração. Aí, falando na imigração, quem tá indo para fazer voluntariado com o World Packers, assim como eu estou fazendo, não pode chegar lá e perguntar, se o fiscal perguntar o que você vai fazer lá, você não pode dizer, eu tô indo trabalhar voluntário, porque ele vai dizer, cadê teu visto de trabalho voluntário? E você não vai ter. Então você tem que dizer que você tá indo, né, de férias, tá indo passear apenas. Aí, se ele pedir onde é que você vai ficar? Às vezes, assim, se as suas primeiras viagens, é bom você ter tipo assim, faz uma reserva da qual você possa cancelar sem cobrança, sabe? Cancelar com pouco tempo, sem cobrança, só pra dizer que você tem um lugar pra ficar, sabe? Ou então pode pedir pro seu host fazer uma carta convite também, né? Te convidando a ficar hospedado lá com ele, serve também, tá? Às vezes, só pra ter uma garantia, assim, é bom você já ter né, um hotel, um hostel, alguma coisa reservado nos dias que você vai estar ali, só pra, né, se o fiscal meio que não for com a tua cara, tiver meio desconfiado assim, pelo menos você pode mostrar, ó, eu vou ficar hospedado nesse lugar aqui. E uma coisa também que aconteceu nos últimos anos, que não tinha acontecido lá em 2022, quando eu fui voluntariar, é uma regra que começou a valer lá na Holanda. Inclusive, a Holanda, a gente chama de Holanda, mas na verdade é Países Baixos, então a partir de agora eu vou começar a dizer Países Baixos, porque é o nome do país Netherlands. Então, o que é essa regra? Eles meio que começaram a fechar o cerco para trabalho voluntário, eles começaram a considerar como trabalho mesmo, apesar de você não receber um salário, mas diz que estava afetando o trabalho dos cidadãos holandeses, né? Então, a partir desse momento, só pode trabalhar lá, voluntário, né? Enfim, com ou sem salário, se você tiver, né? Se você for um cidadão da União Europeia ou se você tiver um visto válido de trabalho. Então, tem alguns lugares que ainda estão aceitando pessoas sem nenhum desses documentos, né? Então, vamos ver como é que vai ser, se eu vou conseguir em algum lugar lá. Se não, tipo, eu vou ter que pegar um hotel ali só alguns dias, né? Isso eu vou saber antes de eu sair daqui do Brasil, porque eu só vou, né, me organizar para voluntariar se eu conseguir um voluntariado. Se eu não conseguir um voluntariado, vou ficar alguns dias ali e depois eu vou para algum outro país que vai me receber, que não vai ter problema. A princípio, só a Holanda tá com essa regra, tá? E nos outros países continua normal, eles não solicitam e tal. Alguns hosts solicitam, lógico, mas não é algo obrigatório, assim como na Holanda, né? Diz que as multas que eles aplicam são muito altas. Então tem essa diferença agora para quem vai ir para os Países Baixos. Tem que ter um visto de trabalho, né? Um visto válido, ou então ser cidadão da União Europeia para poder exercer esse voluntariado. Sobre chip internacional, vou pegar o chip da Nomad, né? Eu tenho o cartão da Nomad, vou usar o chip deles. Eu usei o chip da Nomad para ir para o Chile também e foi muito bom, ele funcionou certinho. Então, assim, eu vou pegar ali os primeiros 7 dias, vou usar o da Nomad, que eu já tenho ali, é um eSIM. E daí, chegando lá na Europa, eu vou comprar um da Vodafone, que funciona em todos os países. Foi a mesma coisa que eu fiz lá em 2022 também. Usei o Vodafone, ia lá, colocava 10, 15 euros de crédito. Tinha internet, assim, ó, muito boa, fazia videochamada na rua e tudo. Então, esse é o chip que eu vou estar usando para ir para lá. Vou levar um pouco de dinheiro em espécie. E vou levar também o cartão da Wise, além do cartão da Nomad que eu tenho digital só, né? Não solicitei o físico ainda, mas eu vou levar o da Wise, que eu já usei as outras vezes que eu saí do país e funcionou bem tranquilo. Inclusive, já estou comprando alguns euros agora que deu uma baixada. E o cartão da Wise é muito bom, porém, nos Países Baixos tem alguns lugares que ele não funciona por ser Visa. Lá nos Países Baixos tem esse problema também, que eles têm um negócio entre Visa e Master ali, não entendo o que é. Então, em alguns lugares, por exemplo, no Albert Heijn, eu lembro que quando eu ia, o Albert Heijn é um supermercado muito famoso lá, eu lembro que quando eu ia eu tinha que pagar em dinheiro, porque na época não tinha o cartão da Nomad, né? Então eu tinha que pagar em dinheiro físico, porque o da Wise não passava. Mas no Jumbo e nos lugares assim turísticos que você precisava pagar para entrar, eles aceitavam normal o da Wise. Bom, acho que é isso. Acho que eu dei todos os detalhes do meu plano. Acho que eu consegui esclarecer, né, tudo. Vou ir para lá, então, com essa brecha dos 90 dias dentro de 180. Se minha cidadania não ficar pronta, eu vou pro próximo país, que eu já vou ter a
a passagem comprada ainda aqui no Brasil, né, para comprovar a minha saída da Europa quando eu chegar lá, para facilitar, né, na imigração. Se o meu documento ficar pronto, eu vou para a Itália, na comune onde está sendo feita a minha cidadania, faço meu passaporte, posso ficar lá. Caso contrário, eu continuo viajando e sempre usando esse esquema de, entrei no país, já tenho que ter na mão uma passagem de volta, tá? Então vamos dizer que eu fui para Albânia ali, então tipo, eu vou entrar na Albânia com a passagem que eu comprei no Brasil, mas lá na Holanda eu já tenho que comprar uma passagem saindo da Albânia e indo para algum outro lugar. Então eu vou ficar meio que nessa rotina de nômade aí, para conseguir ficar legalmente dentro dos países, tá? Então eu pensei em todos esses detalhes para me deixar um pouco mais segura, né, nessa ida para lá. Eu sei que vai ficar tudo pronto até final do ano. Eu pretendo fazer mais vídeos falando sobre, né, os outros vistos, falando sobre a cidadania, as opções que a gente tem para ir para lá, para Europa, quanto que custa, como é que é o seguro viagem, como é que funciona para eu colocar o chip internacional. Vou fazer vídeo sobre tudo isso, vou atualizar vocês. E, bom, eu espero que tenha ficado claro esse meu plano mirabolante para conseguir fazer isso. E assim, na pior das hipóteses, eu vou ter que fazer um empréstimo no meu cartão daqui do Brasil, que eu não vou cancelar, vou levar lá, pretendo quitar minhas contas, né? Faço um empréstimo para poder voltar para o Brasil e seguir a minha vida do mesmo jeito que eu tô seguindo hoje, entendeu? Um emprego, pagar um aluguel e ficar por aqui. A pior das hipóteses é eu viver exatamente como eu estou vivendo agora. Então, assim, não tem um lado ruim, né? Eu vou ir pra lá, vou aprender muita coisa e se não der certo eu vou voltar. Mas eu vou fazer de tudo pra dar certo. Vocês teriam coragem de fazer uma mudança dessa? E se pudesse escolher qualquer país pra ir morar, qual que você escolheria? Deixa a sua resposta pra mim aqui nos comentários. Me fala o que vocês acharam desse plano, se vocês têm mais alguma dúvida. E eu vou ficando por aqui então. Vejo vocês no próximo vídeo. Até mais!